Bom, vamos começar. Peço desculpas aí pelo atraso, mas eu estava errando a minha senha. Aliás, errando minha senha não. Minha tecla de Caps Lock estava ativa aqui, mas a luz estava apagada. Fiquei uns 10 minutos tentando, a senha não estava entrando. Geralmente tem mais duas meninas que participam, né? E mais o Caio. A gente aguarda mais um minuto, dois, ou eu já posso começar? O Jorge entrou. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Bom, vamos começar. Vou projetar aqui o Prezi, que a gente havia começado na aula passada. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Na aula passada, quando eu comecei a falar de Revolução Francesa, a gente encerrou no momento que a Assembleia Nacional havia finalizado os trabalhos de criação de uma Constituição e a França entrava na sua fase monarquista parlamentar. Antes da gente retomar esse ponto e avançar, vamos fazer uma pequena revisão, até porque a Revolução Francesa é um tema muito cheio de informação e a gente precisa estar com as ideias bem assentadas na cabeça na hora da gente avançar nessa aula. Então, para começo de conversa, nós vimos que a Revolução Francesa é um processo que ocorre, obviamente, na França, tem um período de mais ou menos 10 anos, tá, entre o início da Revolução e a transição para a Era Napoleônica. E nesses 10 anos, a Revolução Francesa ela se comporta de modo não linear. Ela vai enfrentar 3 fases distintas, e essas fases elas vão se distinguir pelo grau de radicalismo. Então, a Revolução Francesa, muito embora seja uma revolução em todos os momentos, muito embora a Revolução Francesa seja uma revolução em todos os momentos, quando a gente compara a primeira fase da Revolução com a fase jacobina, a gente entende que há diferenças gritantes entre cada uma dessas fases. Então, o que a gente viu na semana passada foi, primeiro, um contexto histórico, entendendo como a Revolução Francesa ela está espalhada na linha do tempo. Então, ela vai durar 10 anos, de 1789 a 1799. É óbvio que os efeitos da Revolução Francesa são muito mais duradouros no tempo e no espaço, mas a fase crítica, a massa crítica da Revolução acontece nesses 10 anos que eu falei, e a gente observou os motivos pelos quais a gente nota uma revolução acontecendo na França. E quais são os motivos, quais são as causas da Revolução Francesa? Não necessariamente numa ordem de importância ou de cronologia, mas que causas foram essas? Uma causa está associada à desigualdade social e jurídica da França. Então, a França, nós vimos, era uma sociedade composta por 5% ali no primeiro e segundo estados, né? Ou seja, apenas 5% dos franceses, o que equivalia na época a mais ou menos 400 mil pessoas pertencentes ao primeiro e segundo estados, ou seja, ao clero e à nobreza, e mais de 25 milhões pertencentes ao terceiro estado. E por terceiro estado você engloba todo o resto da população, da burguesia francesa até o camponês pobre e até o mendigo que mora nas ruas de Paris naquele momento. E essa sociedade desigual, ela também se refletia na distribuição fundiária, ou seja, no modo como a terra era distribuída na França, porque 70% das terras da França pertenciam ao primeiro e segundo estados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 25 milhões de franceses tinham o controle apenas de 30% das terras da França, enquanto 400 mil franceses pertencentes ao primeiro e segundo estados, eles detinham o controle de 70% das terras da França. Então, era uma sociedade juridicamente desigual e economicamente tão desigual quanto. Então, esse cenário de desigualdade gerava algumas distorções e acirrava as tensões entre as diferentes
entre os diferentes estados, porque quem sustentava toda a máquina pública, quem sustentava o Estado francês, quem pagava a conta do governo, era o terceiro estado. Lembre-se que, na época, tanto a igreja, ou seja, tanto o clero francês quanto a nobreza, eles não pagavam impostos. E, além deles não pagarem impostos, eles ainda recebiam ajuda, né? No caso dos nobres, por exemplo, eles recebiam uma pensão do governo, eles recebiam títulos de nobreza. No caso do clero, o clero recebia muitas vezes também uma pensão do Estado, recebiam isenção tributária em todos os aspectos, enfim. E quem sustentava isso tudo era o terceiro estado, né? Mas dentro do terceiro estado, nós vimos na aula passada, eu tenho um leque de pessoas diferentes, né? Eu tenho um leque de grupos sociais diferentes. Eu tenho camponeses muito pobres, eu tenho camponeses com um pequeno poder aquisitivo, eu tenho artesãos nas cidades, eu tenho profissionais liberais, né? Médicos, escritores, jornalistas, advogados. Eu tenho a burguesia, aquela que vive do comércio. Eu tenho, já falei camponês, eu tenho despossuídos, né? Eu tenho uma grande quantidade de gente mendicante na França. Então, o terceiro estado é um grupo muito amplo, muito complexo, né? E dentro do terceiro estado, quem mais vai sofrer com o peso do Estado francês é a burguesia, porque os impostos na França eram cobrados de maneira proporcional às propriedades de cada um. Então, obviamente, a burguesia, tendo mais condições financeiras, ela acabava pagando mais tributos do que o camponês comum. Obviamente que o peso dos impostos, né, era muito maior sobre os camponeses, muito embora eles pagassem menos impostos, mas era um menos que fazia muito mais diferença na vida do camponês do que na vida de um burguês. E aí, diante dessa sociedade desigual economicamente, desigual no que diz respeito às questões jurídicas, nessa sociedade extremamente complexa, nós vamos ter uma série de crises econômicas que vão acirrar e que vão levar a uma crise política na França. Essas crises econômicas estão associadas, conforme a gente viu na aula passada, a dois aspectos. O primeiro é que eu tenho um país que se envolve em várias guerras no século XVIII, né? A França ela se envolveu em pelo menos 8 guerras no século XVIII, perdeu quase todas, e a cada novo conflito, novos impostos eram cobrados, o que deixava mais ainda o terceiro estado insatisfeito. E, além disso, eu tenho uma produção de alimentos que não acompanha a explosão populacional que a França observou no século XVIII. E aí até usei como exemplo na aula passada a cidade de Paris, que passou de 3 para 9 milhões de habitantes, ou seja, quase um terço da França vivia em Paris naquela época, e passando de 3 para 9 milhões de habitantes em 100 anos, a produção de alimentos não acompanhou esse crescimento populacional, ou seja, a França, além da desigualdade jurídica, além da desigualdade econômica, além do peso dos impostos sobre o terceiro estado, além da complexidade do terceiro estado, além das derrotas militares que afundavam ainda mais a crise política do governo francês, para piorar a situação, eu tenho... Nossa, deu um branco aqui. Eu tenho uma... Gente, deu um branco aqui agora no que eu estava falando. Alguém me refresca, por favor, o que eu vinha falando antes desses 5 fatores? Do que gerou a crise, era isso que você estava falando? Lembrei. Então, além desses 5 fatores, a França era um país que não conseguia alimentar a sua população. Então, olha o cenário caótico que a gente viu na aula passada. Então, esses são os fatores que levam à Revolução Francesa. E essa revolução tem como combustível o iluminismo. Porque nenhuma revolução se faz apenas com ações. Toda revolução, ela está ligada, ela está alimentada por um conjunto de ideias.
No caso da Revolução Russa, por exemplo, foi o socialismo, o comunismo. No caso da Revolução Francesa, foi o iluminismo, tá? E esse iluminismo que a gente viu na aula retrasada é que vai alimentar a Revolução Francesa e a população da França que faz essa revolução acontecer. Então, lembrados aqui os fatores que levam à Revolução Francesa, eu retomo a fala da aula passada quando eu cito o estopim para a Revolução. Porque no ano de 1787, a França ela vive uma grande crise de produção de alimentos. Então, a França teve pelo menos 6 ou 7 grandes crises de fome no século XVIII. A última delas foi essa, de 1787, ou seja, 2 anos antes de começar a Revolução. E para tentar resolver essa crise, o rei da França, a partir de uma série de reflexões, ele decide criar novos impostos. E aí, na aula passada, nós observamos que para criar esses impostos, o rei foi aconselhado a convocar representantes de todos os estados, para que nessa reunião, nessa assembleia de representantes de todos os estados, ou, traduzindo, nessa Assembleia dos Estados Gerais, se discutisse amplamente sobre a criação desses novos impostos. E aí, na Assembleia dos Estados Gerais, nós vimos que havia uma primeira discussão, um primeiro embate, porque representantes do terceiro estado queriam que a votação fosse por cabeça, fosse individual, quando, pela tradição, cada estado teria um voto apenas. Ou seja, os 300 membros do terceiro estado, do primeiro estado, combinados, eles dariam um voto apenas. Os representantes do segundo estado combinados dariam um voto. E os representantes do terceiro estado combinados dariam um voto. Então, para poder mudar o sistema de votação, foi feita uma votação, que, como nós vimos na aula passada, ela resultou na derrota do terceiro estado. Ou seja, durante toda a Assembleia dos Estados Gerais, todas as pautas e votações teriam como sistema de votação esse em que cada estado tinha direito apenas a um voto. E descontente com isso, o terceiro estado, então, se retira dessa Assembleia dos Estados Gerais e se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. E, nesse momento, começa a fagulha da Revolução Francesa. Por quê? Porque quando o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais, ele automaticamente está dizendo para o rei da França que o rei não tem a legitimidade suficiente para conseguir a aceitação do terceiro estado. E que o terceiro estado agora está se insubordinando contra a autoridade constituída do rei da França. Ou seja, é como se, na atual disputa que a gente observa no governo, o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso decidissem fazer uma nova Constituição do nada, sem o consentimento dos outros poderes, né? Então, o que o terceiro estado faz é isso. O terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, os membros do terceiro estado reunidos decidem criar uma Constituição para a França. E aí nós vimos na semana passada que, sabendo dessa situação, o rei da França manda cercar a cidade de Paris, tá? Parênteses. Nesse momento, 1789, o rei da França não mora em Paris. Ele mora no Palácio de Versalhes, que fica distante mais ou menos, ou ficava na época, porque Paris cresceu, então a distância diminuiu, mas Versalhes ficava na época mais ou menos 3 quilômetros de Paris. Então, no momento que eu não tenho carro, né, eram apenas charretes e cavalos e mulas, era mais ou menos 1 hora de distância entre Versalhes e Paris. Então, o rei manda cercar a cidade de Paris e rolam boatos de que ele mandaria prender os participantes dessa insubordinação contra o governo. Ou seja, rolavam boatos de que os representantes do terceiro estado, que estavam se propondo a fazer uma Constituição, seriam presos pelo exército francês. E no momento que rolam esses boatos, em julho de 1789, parte dessa população francesa, insuflada por líderes
revolucionários, eu vou citar daqui a pouco quem são esses líderes, é um grupo de pessoas, mais ou menos 2.000 pessoas, elas tomam de assalto a prisão política mais importante de Paris, que era a Bastilha, né? Lá na Bastilha ficava um paiol de armas. O paiol de armas, para vocês que talvez não saibam, é um depósito onde ficam guardados os armamentos de um exército ou da polícia. Então, o paiol de armas do exército francês ficava dentro de uma prisão. Olha que louco isso. E essa população toma de assalto a Bastilha, que obviamente tem aí um duplo significado, né? Por um lado, eles estão tomando as armas, parte das armas do exército francês. Por outro lado, eles estão tomando de assalto a prisão política mais importante da França. Para a Bastilha eram enviados todos os adversários políticos do antigo regime francês. Todo mundo que falava coisas contra o rei era preso e enviado para a Bastilha. Então, tomar a Bastilha de assalto é um duplo recado. É um recado que diz ao rei que o povo está armado e um recado que diz ao rei que a casa caiu. The house is down. Ou seja, o antigo regime agora, ele caiu de joelhos para a força da população francesa. Diante disso, o rei da França ele tinha duas opções. Ou ele mandava as suas tropas invadirem Paris e matar todo mundo, ou ele aceitava dialogar com essa Assembleia Constituinte. E o rei, por prudência, ele vai na segunda opção. Ele aceita, então, as reivindicações desses revolucionários, reivindicações essas que estavam expressas nesse documento aqui, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Aqui eu abro um parênteses, e foi pergunta, se eu não me engano, da Milena, na aula passada, sobre a participação das mulheres na Revolução Francesa. Eu fiquei de responder hoje, né? Até porque a gente não tinha mais tempo para falar na semana passada. É muito comum, dentro do campo da história, vocês lerem nos livros didáticos, nos livros de história, né? Uma história predominantemente masculina, né? Onde a narrativa, os personagens, os grandes feitos estão quase sempre associados à figura masculina, né? Isso dá uma falsa sensação de que as mulheres elas não participavam das sociedades, né? De certa forma, isso é verdade, porque até o século XIX, XX, até o século XXI, dependendo do país, as pautas femininas elas não avançaram, né? Então, eu estou no século XVIII, a pauta feminina ela não avançou, obviamente, porque eu estou no século XVIII ainda. Então, grande parte das lideranças políticas que fazem revolução, elas são masculinas, mas também os historiadores que nos séculos XIX e XX escreveram sobre a Revolução Francesa, eles também estavam ainda imbuídos de um discurso tipicamente machista, que começou apenas a ser revisado nos últimos 20, 30, 40 anos. As provas de vestibular ainda não se adequaram a isso. Você tem no Enem uma ou outra questão que fala de participação feminina na Revolução Francesa, por exemplo. Mas, no geral, a narrativa ainda é predominantemente masculina. E aí, fechando parênteses, as mulheres elas participam da Revolução Francesa. Não como liderança especificamente cabeça do movimento, mas participam ativamente em muitos momentos como protagonistas, como, por exemplo, nessa fase aqui. Porque, se você observar, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí eu tenho, nesse momento, um contraponto feito por um grupo de mulheres que vão criar a Declaração das Mulheres e dos Cidadãos, né? Era uma espécie de crítica, de sátira a essa declaração feita aqui, porque, obviamente, é uma declaração que, no conteúdo, ela vai excluir a mulher do discurso, né? Do texto. E o que esse grupo de mulheres vai reivindicar? Além, é claro, que a declaração oficial seja ampla, né? Elas também vão reivindicar algumas pautas, como, por exemplo, o direito ao divórcio, né? Que
só vai acabar entrando no calendário jurídico da França no século seguinte, mas elas já estão aqui no século XVIII reivindicando isso, né? Então, nesse primeiro momento, entre julho e outubro de 1789, essa primeira onda revolucionária francesa vai produzir a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, como eu falei na aula passada, defende, dentre outras coisas, que os homens são livres e iguais em direitos. É o famoso todos somos iguais perante a lei. Então, aqui de cara, a gente repara que essa primeira fase da Revolução Francesa, ela ainda é predominantemente marcada por um pensamento revolucionário conservador. E é meio estranho falar isso em uma revolução conservadora, mas vocês vão observar que quando os jacobinos chegarem ao poder, dá sim para uma revolução ser conservadora pelas coisas que eles fazem depois, né? Então, nesse primeiro momento, essa revolução, ela está muito mais preocupada com os aspectos jurídicos da sociedade, né? Então, olha aqui no artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Então, repare que ele não está falando aqui em igualdade econômica, reforma agrária ou coisas do tipo. Os direitos naturais que essa declaração aqui tenta preservar são os direitos à liberdade e à propriedade. Então, dentre as pautas, as múltiplas pautas que fazem parte do terceiro estado, aquelas mais radicais não vão entrar nessa primeira fase da Revolução Francesa, né? Deixa eu ver um outro artigo aqui. Ó. Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente comprovada o exigir e sob a condição de justa e prévia indenização. Então, repare que reforma agrária está descartado da Constituição Francesa. Então, aqui a gente observa que a primeira fase da Revolução vai ser marcada por um pensamento um pouco conservador, né? E aí, em outubro de 1789, a gente vai ter, dentro ainda dessa fase que a gente vai chamar de Assembleia Nacional Francesa, ou Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter um episódio onde, novamente, a gente observa a participação feminina e onde o curso dos acontecimentos vai mudar um pouco na França. Por quê? Eu comentei anteriormente que o rei da França vivia no Palácio de Versalhes, né? E que Versalhes ficava distante de Paris. Só que rolam novos boatos dizendo que o rei da França mandaria novamente cercar a cidade de Paris, mas que dessa vez haveria uma falta de alimentos, um racionamento de comida, né? E aí um grupo de mulheres, né, ligadas à atividade de peixaria, tá? Era um grupo de peixeiras de Paris. E aí é curioso quando você observa como os historiadores se referem a elas, né? Eles se referem a mulheres que, por fazerem trabalho manual, eram mulheres de porte físico mais avantajado, e é exatamente assim como elas são descritas nos livros de história. Elas se organizam e iniciam uma marcha até o Palácio de Versalhes para obrigar o rei da França, o rei e a rainha da França, a se mudarem para Paris. Só que no meio dessa marcha, sempre tem aqueles mais exaltados que começam a colocar no meio das reivindicações algumas pautas mais radicais. Então, no meio desse grupo, vai ter gente que quer invadir o palácio para matar a rainha. Vai ter gente que quer invadir o palácio para matar o rei. Então, essa marcha toma um pouco... Ela fica um pouco fora de si. E elas, quando invadem o palácio, né, e obviamente já não são mais mulheres apenas, mas um grupo grande de pessoas, estima-se que mais ou menos 20 mil pessoas tenham marchado sobre o Palácio de Versalhes. Quando esse grupo invade o palácio,
acontece um primeiro combate, um primeiro embate com a guarda real do rei da França. Os guardas são executados, tá? Você tem um verdadeiro massacre nesse episódio, onde guardas são decapitados e tudo. E a Maria Antonieta, rainha da França, ela se esconde no quarto do rei, junto com a família real e alguns nobres de primeira escala. E quando esse grupo grande de revolucionários invade o andar do rei, o rei consegue negociar com eles, né? Porque o que eles queriam é que a família real fosse para Paris, e o rei, então, ele aceita essa reivindicação, e essa é a segunda derrota do rei da França, né? A primeira foi negociar com o movimento que se propôs em fazer a Constituição. A segunda derrota foi aceitar ir para Paris. E o episódio de condução da família real francesa para Paris é bastante conturbado, porque contam os relatos da época que as cabeças dos nobres e guardas mortos foram fincados em lanças e levados pela população, que foi conduzindo a carruagem do rei com essas cabeças enfiadas na lança até a cidade de Paris, né? Obviamente, isso assusta a família real, né? Que começa a ficar um pouco mais preocupada com esse movimento revolucionário, e eles aceitam ficar no Palácio das Tulheiras, que fica bem no centro de Paris, né? Obviamente, era um palácio menor, sem os luxos do Palácio de Versalhes, mas agora o rei da França começava a perceber que ele estava não só cedendo espaço para os revolucionários, mas agora se tornando meio que um prisioneiro de luxo da revolução, né? E, como eu falei anteriormente, essa primeira fase é uma revolução conservadora, porque repara que ninguém matou o rei. Eles só obrigaram o rei a ir para Paris e ficar no Palácio das Tulheiras, né? E aí, a partir de outubro, até mais ou menos agosto de 1790, e até mais ou menos setembro de 1791, a Assembleia Nacional Constituinte da França, ela vai concluir os trabalhos dos outros 2 documentos importantes nessa primeira fase aqui, que são a Constituição Civil do Clero e, de fato, enfim, a primeira Constituição Francesa. A Constituição Civil do Clero, ela simplesmente transformava todo o clero francês em funcionário público do governo. Ou seja, a partir de agora, padres, cardeais, bispos, todo o corpo clerical da igreja na França passaria a receber um salário do governo francês. Isso alerta a Igreja Católica em Roma, porque a igreja olha com uma certa desconfiança esse movimento, pelo simples fato de que você tornou o clero francês subordinado ao Estado francês. E o terceiro documento é a primeira Constituição Francesa, né, que tem como características principais o estabelecimento de uma monarquia constitucional na França. Ou seja, a partir de agora, o rei da França ele vai dividir o seu poder com outros 2 poderes. O poder legislativo, exercido pelos deputados que seriam eleitos por voto na França, e o poder judiciário. Tá? No poder judiciário, o ministro da Justiça na França seria um cara chamado Danton. Tá? O Robert Danton, que seria o ministro da Justiça francesa, e o poder legislativo seria então formado pelos deputados, que seriam agora eleitos pelo povo. E aqui, de novo, a gente observa como é que essa primeira fase da Revolução Francesa ela é conservadora, porque o sistema de voto na França para a eleição dos deputados era um sistema de voto censitário, ou seja, o critério para que os franceses pudessem votar na França era a renda. Isso excluía grande parte dos membros do terceiro Estado francês. Então, repara que essa primeira fase da Revolução, ela mantém a monarquia, apenas limitando os poderes do rei. Ela estabelece uma divisão de poderes,
só que através de um sistema de voto extremamente elitista, que era o voto censitário. Então, nessa primeira fase, vai prevalecer um caráter e um discurso mais conservadores na Revolução Francesa. Tranquilo? Lembrou até aqui? Fala comigo. Tranquilo. Alguma dúvida? Não, tudo certo. Então, acontecem em 1791, né, quando a Constituição Francesa fica pronta, acontecem eleições para formar o primeiro parlamento francês da história. Então, a França foi dividida em micro-regiões geográficas. Cada região dessa elegeu um deputado para a Assembleia Legislativa da França. E dentro dessa Assembleia, houve uma divisão natural por afinidade político-ideológica. Tá? Os dois principais grupos que formaram essa Assembleia Francesa, ou seja, os dois grupos que tiveram a maior representatividade dentro da Assembleia, foram os jacobinos e os girondinos. Os dois pertenciam à burguesia francesa. Só que um estava ligado a uma grande burguesia, né, formada por burgueses ligados ao grande comércio, né, burgueses que tinham uma posição econômica mais diferenciada na França, e os jacobinos, que estavam mais ligados a uma pequena burguesia francesa, donos de pequenos comércios, profissionais liberais. Então, os jacobinos estavam muito mais próximos à linguagem do povo do que os girondinos. Mas, nessa primeira fase, são os girondinos que vão ter uma maior influência dentro da Assembleia Francesa, tá? E como a França agora era uma monarquia parlamentar, a Assembleia Francesa, ela contava com a participação do rei da França. Eu vou mandar depois para vocês uma imagem, é um quadro que acho que, inclusive, está até aqui. Deixa eu voltar alguns slides. Acho que não, está aqui não. É um quadro que mostra a Assembleia Francesa, né? Depois que acontece a primeira eleição para deputados na França. Então, dentro da Assembleia, em todas as sessões, você tinha os deputados e você tinha a presença do rei, porque a França agora é uma monarquia parlamentar. Na teoria, o rei tinha alguma função, mas na prática, o parlamento estava decidindo tudo, né? O rei, ele era prisioneiro do povo agora, vivia num palácio dentro de Paris e percorria uma função decorativa dentro do parlamento. Porque quem está decidindo de fato as coisas são os deputados da Assembleia Francesa, principalmente os girondinos. Tá? O que eles queriam? Os jacobinos tinham uma posição mais radical e defendiam mudanças mais profundas na sociedade, inclusive uma ampliação dos direitos para a população. Já os girondinos, eles não queriam que a Revolução colocasse em risco toda a ordem pública, né? Então, os girondinos eram revolucionários mais conservadores e jacobinos eram revolucionários mais radicais. Beleza? Só para você não... Só para facilitar a tua vida, girondino começa com G de grande burguesia, tá? A maior parte desse grupo vinha da região de Gironde, na França, onde você tinha uma grande classe de comerciantes, de grandes comerciantes, né? Então, 1792, 1791, eu inauguro uma nova fase na França, que era uma fase de monarquia parlamentar, né? E acabou durando pouco, porque à medida que o parlamento vai avançando nas transformações do país, a nobreza francesa, ela vai cada vez mais perdendo espaço. Muitos nobres deixam Paris, tá?
muitos cardeais, bispos, né? Muita gente ligada à cúpula da Igreja Católica Francesa deixa a França e vai migrando para países vizinhos, em especial a Áustria, que faz e fazia fronteira com a França na época. Então, de Paris para a Áustria, naquele momento, a viagem durava um pouco mais de 5 horas, né? Não era muito longe. Então, muitos nobres vão se aproveitar, quer dizer, se aproveitar não, né? Mas vão, nesse momento, deixar a França, né? E muitos, inclusive, vão deixar a França com o objetivo de organizar com outros países absolutistas um contra-ataque à Revolução Francesa, né? Inclusive, o próprio rei da França vai tentar fugir, né? A gente tem um episódio que acontece ali por volta de 1792, tá? A gente tem um episódio em que o rei da França, junto com a família real, Maria Antonieta e os filhos, eles, de madrugada, vestidos de população comum, né? Eles entram numa carruagem e, pela madrugada, eles vão fugir de Paris. A ideia era eles fugirem para a Áustria, onde lá na Áustria, com o apoio do rei da Áustria, eles organizariam exércitos contra-revolucionários, né? Porque o rei sabia que a Revolução Francesa estava caminhando para um processo de radicalização. Então, a ideia dele era fugir da França, era deixar a França e, com a ajuda de outros estados absolutistas, organizar uma contraofensiva revolucionária. Só que o problema é que, próximo já à fronteira com a Áustria, a mais ou menos 1 hora da fronteira com a Áustria, de madrugada, a carruagem do rei foi parada numa das estradas que davam acesso ao país vizinho, né? E, naquele momento, já estavam rolando boatos de que o rei da França ia tentar uma fuga. Então, o que o exército revolucionário fez? Fez um monte de barricada próximas às fronteiras que impedissem a entrada e a saída de qualquer pessoa. Numa dessas barricadas, a carruagem do rei foi parada, o rei foi reconhecido, e aí a população local, inclusive contrariando uma ideia que o rei tinha, né? A população, ela, ao invés de ajoelhar-se diante de sua majestade, ela acabou se insuflando contra o rei e a rainha, e eles foram reconduzidos a Paris. O que é uma falha grave, porque isso era tido como uma fuga, uma deserção. E num cenário de ainda tradições monarquistas muito fortes, quando o rei de um país fugia, abandonava o seu trono, cara, a gente está falando do pior crime dentre todos os crimes possíveis numa sociedade como aquelas, que é o crime de deserção. É quando o rei abandona o seu próprio reino, né? E, obviamente, como toda lei grave na época, a punição era sempre a morte, tá? Ou seja, o rei da França reconduzido a Paris, ele agora seria submetido a um julgamento. E, nesse momento, a Assembleia Legislativa Francesa, ela vai promover uma grande convenção nacional, tá? Aqui nós estamos em 1792. Ela vai promover uma grande convenção nacional, onde a grande disputa vai ser, primeiro, o que a gente vai fazer com o rei da França? Segundo, o que a gente vai fazer da França sem o rei, caso ele seja julgado? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as disputas entre jacobinos e girondinos ficava cada vez maior agora. Os jacobinos acusavam os girondinos de passarem pano para o rei. E os girondinos acusavam os jacobinos de desestabilizar o país com esse discurso revolucionário. Só que o problema é que, neste exato momento, os líderes jacobinos tinham muito
muito mais efeito na população do que as lideranças girondinas. Então, homens como Jean Paul Marat, Robert Danton, Robespierre, o Herbert e outros, eles eram interlocutores das massas. Jean Paul Marat, por exemplo, ele era dono de um jornal chamado A Voz do Povo, e que era uma espécie de meia hora da época, né? Esses jornais mais populares que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, eram jornais distribuídos em todo o território francês e principalmente em Paris, e que carregavam um discurso de ódio à monarquia muito forte. Então, Jean Paul Marat, nesse momento, ele vai insuflar a massa, né, que obviamente não vai ser 100% convencida desse discurso, mas o Jean Paul Marat vai conseguir convencer parte da população francesa de que, na verdade, o grande inimigo é o antigo regime, é a monarquia, é a nobreza, e que esses símbolos de uma tradição que levou franceses à fome, esses símbolos devem ser extirpados. Ou seja, os jacobinos, eles agora vão liderar o parlamento francês e, inclusive, liderar pelo uso da força. Ou seja, sob a liderança de Jean Paul Marat, Robespierre, Danton e outros, os jacobinos tomam o poder na Convenção Nacional e, inclusive, mandam prender os principais líderes girondinos. Ou seja, em 1792, nós começaríamos uma nova fase da Revolução Francesa, né? que é uma fase dominada pelo radicalismo jacobino e que levaria a França a um período de forte radicalização, né? Essa fase marcada pela convenção, pela reunião dos jacobinos, né? Ela vai se chamar de Convenção Montanhesa, né? Porque a montanha era como eram chamados os jacobinos que se reuniam no parlamento francês, né? E aí, a partir de 1792, os jacobinos, liderando a Assembleia Francesa, eles vão iniciar, de fato, aí sim, um grande processo de transformação na França, com alteração estrutural da ordem social vigente. Beleza? Primeira das grandes mudanças é a aprovação de uma nova Constituição. E aqui a gente começa a observar as mudanças. E aqui a gente começa a observar como é que os jacobinos são muito mais radicais do que os girondinos. Tá? No campo político, vai ser aprovado o sufrágio universal, ou seja, agora todo francês maior de idade pode votar, independente se ele tem renda ou não. Vai ser criado um comitê de salvação pública, que era um comitê formado por jacobinos que, teoricamente, estavam defendendo o país dos ataques de outros países absolutistas. Vai ser criado um comitê de salvação nacional, né, cuja preocupação era eliminar da França todos os traços de antigo regime que pudessem existir. E eles vão criar um tribunal revolucionário, onde todos os franceses acusados de traição seriam condenados à morte. Na época, inclusive, foi criado um sistema de execução pública chamado de guilhotina, né? A chamada guilhotina nacional, que, curiosamente, foi usada na França até 1977. Ou seja, em 1977 foi a última execução pública na França por guilhotina. Eu estou falando de 43 anos atrás, o último francês foi guilhotinado na França. É meio louco isso, né? Em pleno século XX, a França ainda guilhotinava pessoas quando condenadas à morte, né? E no campo social e econômico, vai ser criada a lei do preço máximo, que determinava um teto para os preços de todos os produtos vendidos na França. Desculpa.
Então, desde os aluguéis até o preço da comida, todos os preços ficavam definidos por um teto, né? Segunda mudança social e econômica era a abolição da escravidão nas colônias francesas. No Haiti, por exemplo, nós iniciamos, nesse momento aqui, uma onda revolucionária que vai culminar na independência do Haiti. Terceira mudança social e econômica é o estabelecimento do ensino público e gratuito por toda a França. Quarta mudança é a criação de um novo calendário, né? Olha que louco. Os meses foram divididos dessa forma, né? 3, 6, 9, 12 semanas, né? 12 meses, como nós temos hoje, só que agora alinhados às estações do ano. Então, você tinha o mês de Vendemário, Brumário, Frumário, o mês das névoas, o mês da chuva, o mês dos ventos, o mês da gestação do solo, e por aí vai, né? Então, eles mudaram o calendário francês, mudando o nome dos meses, mudaram a contagem dos anos, tá? Ou seja, a partir desse momento aqui, 1792, a partir de setembro de 1792, a França agora teria uma nova contagem de tempo, né? Ou seja, a partir de agora nós estaremos no ano 1, depois ano 2, ano 3, ano 4 e por aí vai. Então, a substituição de calendário mostra que um dos outros efeitos sociais e econômicos dessa fase jacobina foi uma intensa luta contra a Igreja Católica, né? A ponto, inclusive, de eu mudar o calendário do ano e abandonar a contagem do calendário, que no mundo ocidental ela está indexada às tradições cristãs, né? Ou seja, chegamos na fase de maior radicalismo da Revolução Francesa. E essa fase foi tão radical, os jacobinos perderam tanto o controle da Revolução, que, para você ter uma ideia, mais ou menos 300 mil pessoas foram mortas na guilhotina durante a fase jacobina. São 3 anos apenas de jacobinos no poder e 300 mil guilhotinados, pessoas consideradas inimigos da Revolução. A coisa meio que perdeu o controle, inclusive os líderes da Revolução, eles também vão ser executados, tá? Por desconfianças, acusações de traição e o caramba 4. Né? Ou seja, os próprios jacobinos, eles vão perdendo a articulação, né? O Danton, o Marat, o Robespierre muitas vezes se acusavam. O Danton, por exemplo, ele vai ser condenado à morte, acusado de desviar recursos da França, né? O Jean-Paul Marat, por exemplo, vai ser assassinado em casa por acusado de massacrar o povo, né? Porque, obviamente, dessas 300 mil mortes por guilhotina, muita gente foi morta de modo arbitrário. Não que as outras mortes fossem justificáveis, mas muitas delas aconteciam por simples perseguição, né? Contra nobres, contra padres, contra o teu vizinho, né? E para você entender o grau de paranoia que a França vai viver nesse período de 3 anos apenas, o vocabulário das pessoas vai ser regulado. Então, quando você se dirigia a uma pessoa e a chamava de monsieur, né? Cara, monsieur é um tratamento dado a nobres, entre nobres. Então, uma pessoa popular não poderia chamar a outra, não poderia se referir a outra com esse termo. Então, isso por si só já dava motivo para você ser denunciado ao Comitê de Salvação Pública, que provavelmente mandaria você para a guilhotina, né? Então, a gente chega num estado de revolução tão assustador que quando o terror jacobino chega aos outros países, você vai ter duras críticas de países vizinhos, como, por exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra, por exemplo, uma das críticas que se faz é a seguinte, abre aspas,
nem animais de quatro patas agem com o seu instinto, matando seus semelhantes, como os nossos animais de duas patas estão fazendo na França. Olha que loucura, né? Então, a revolução toma uma proporção extremamente instável, complexa, violenta, e que faz com que o próprio governo dos jacobinos seja instável, né? Permitindo, inclusive, a reorganização ou o surgimento de ondas contra-revolucionárias. Por exemplo, no sul da França, né, na região da Vendéia, que era uma região tipicamente antirrevolucionária, onde ali foram mortos pelo menos 100 mil dessas 300 mil mortes do período jacobino. Na região da Vendéia, por exemplo, começou-se a se organizar um movimento de resistência aos jacobinos, e que acabou unindo os poucos nobres que restavam na região e girondinos. Então, olha que coisa louca. O terror jacobino foi tão violento que acabou empurrando os girondinos para o lado dos nobres, afastando e separando a burguesia francesa, né? Então, nesse momento, enquanto a gente está vivendo a chamada convenção montanhesa, né, o chamado terror jacobino, a burguesia francesa ela vai se reorganizar, né? E no mês de Thermidor, né, só para a gente situar, o mês de Thermidor aqui vai de julho a agosto de 1795, os girondinos se organizam e retomam o controle da França, revogando grande parte, quase todas, né, quase todas as ações feitas pelos jacobinos. E agora, obviamente, a França estava vivendo uma guerra civil praticamente. Então, o que essa burguesia girondina faz? Ela agora se volta não só contra os jacobinos, como ela se volta também contra a população mais pobre francesa, né? Os sans-culottes, que não eram necessariamente miseráveis, mas eram profissionais liberais, né? Eles agora vão sofrer a retaliação daquela burguesia girondina, que toma o poder na França e assume o poder no país em 1795, tá? Robespierre, líder jacobino, vai ser guilhotinado sem passar pelo julgamento prévio, né? Ou seja, a própria radicalização jacobina foi o que levou ao fim do governo jacobino, com a execução tão radical quanto, só que agora feita pelos girondinos contra as lideranças jacobinas, né? E aí a gente está agora em 1795. Os girondinos retomaram o poder na França. A população mais pobre ela vai ser enquadrada, né? Os jacobinos vão ser dispersos. E o momento agora vai ser de reorganização do Estado francês. Então, quando eu disse lá atrás que a Revolução Francesa era um processo não linear, né? Ela começava conservadora, aí ela se radicalizava, depois ela voltava a ser conservadora, é porque nessa terceira fase a gente está voltando a ter uma revolução mais conservadora, né? Então, a Constituição Jacobina ela foi anulada e foi criada uma nova Constituição, a terceira Constituição em 5 anos, né? Nessa Constituição, a Convenção Nacional ela foi substituída pelo Diretório, que era uma espécie de governo formado por 5 pessoas, tá? A ideia desse diretório era justamente você evitar os dois mundos. Era você evitar um novo terror jacobino, uma nova radicalização política, mas era também você evitar a volta do antigo regime. Então, agora a ideia era ficar meio que em cima do muro, né? E como é que eles fariam isso?
voltava o sistema censitário para as eleições, ou seja, novamente só votaria quem tivesse condições financeiras para isso, voltava a separação entre os três poderes, tá? Só que agora de forma mais específica, porque o poder legislativo, que antes era formado por uma assembleia de deputados, ele agora estava dividido em dois conselhos, né? O conselho dos anciãos, né? Formado por pessoas pessoas de 30 a 40 anos, eram 500 membros com essa faixa etária, e um conselho dos antigos, formados por membros com mais de 40 anos, né? Ou seja, um governo em que a participação era confiada a sujeitos mais maduros e possuidores de propriedades. Então, esse governo do diretório, formado por 5 diretores, seria, a cada 4 anos, eleito pelo povo através do voto censitário. Então, olhem os mecanismos de pesos e contrapesos, deixa eu voltar aqui para a gente ver. Olhem os mecanismos de pesos e contrapesos que agora estão sendo criados na França para impedir uma nova radicalização e para impedir a volta do antigo regime, né? Ou seja, só é eleito deputado e só se torna deputado quem tem propriedade. Dentro do parlamento francês, você tinha agora 2 conselhos. As pessoas entre 30 e 40 anos e as pessoas com mais de 40. Então, você criava muitas instâncias públicas para tomada de decisões. Isso dificultava a centralização de poder e a radicalização, né? Além disso, reforça-se o direito à propriedade e ao lucro, restringe-se a igualdade apenas para o campo jurídico, tá? Então, não tem reforma agrária nesse momento aqui. E as igrejas católicas, elas voltam a existir na França e o culto católico volta a fazer parte do cotidiano dos franceses sem a repressão do Estado. Beleza? E nessa fase, desse governo do diretório, que vai durar 4 anos, tá? Nós vamos ter novamente um peso maior dos girondinos. Então, repara, a Revolução Francesa começa girondina, radicaliza-se num discurso jacobino e ela vai finalizar na fase girondina. E aí a gente pergunta, tá, Gustavo, e os outros grupos, né? Onde estavam os outros grupos? Basicamente, você tem 2 grupos formados aqui. Um grupo que defende a volta do rei, né? E aí a gente não está falando aqui de uma monarquia absolutista, mas eles queriam que pelo menos a França tivesse um rei, que não fosse apenas uma república. E a gente vai ter um grupo de ultra-radicais, né? São até mais radicais do que os jacobinos, porque aqui a gente já pega uma parte da população que foge da pequena burguesia. Esse era um grupo formado por pessoas que nitidamente eram contrárias a todos os dispositivos burgueses. Inclusive, a gente vai ter, em 1795, a chamada Conjuração dos Iguais, ou Conspiração dos Iguais, que é uma nova tentativa de revolução mais radical, que acabou sendo sufocada pelo governo do diretório, liderada por um cara chamado Graco Babeuf, que defendia, dentre outras coisas, o fim da propriedade privada, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como esses grupos se organizam nesse momento. E aí, para fechar, do ponto de vista da política externa, a gente precisa entender que, nesse momento, a França, enquanto estava acontecendo a revolução internamente, a França estava lutando uma guerra contra a Áustria, porque no meio desse processo, a França, declara guerra à Áustria, acusando a Áustria de participação na política francesa. E os exércitos franceses, durante quase 10 anos, foram sendo liderados pelo Napoleão. Então, o Napoleão, durante as guerras externas contra a Áustria, contra a Prússia, mais ou menos 15 conflitos, o Napoleão ele consegue, não ele sozinho, obviamente, mas a sua liderança estratégica e militar, permitem com que a França vença
todos os conflitos, todas as guerras envolvidas até aquele momento, né? Então, o Napoleão ele vai se destacando diante da opinião pública, né? Ele vai ganhando espaço, vai ganhando fama, porque as pessoas começam a observar que a sua liderança militar ela tem um peso, né? E que Napoleão pode ser uma alternativa também, não só para as questões militares, mas para as questões políticas, né? E aí é que eu encerro essa aula, para não avançar muito na era napoleônica, encerrando com a fala de que em 1799, o Napoleão ele vai liderar um golpe de Estado. Tá? Então, o governo do Diretório vai ser derrubado por Napoleão, no momento em que a França ela se vê em algumas guerras ainda com os países vizinhos. Tá? E o Napoleão vai ser o cara que vai conseguir condensar todo o discurso, todo o projeto político burguês para a França, né? Então, depois de 10 anos de revoluções, a Revolução Francesa ela se encerra com o golpe de Estado de Napoleão, que era o general comandante das tropas francesas, e é ele, Napoleão, quem vai iniciar uma nova fase na França de desenvolvimento econômico e de estabelecimento de um governo tipicamente liberal burguês. Mas aí já é um assunto para uma aula futura. Pergunta a você, ficou dúvida? Ficou alguma dúvida até aqui? Ficou alguma dúvida? Beleza. Faço, então, os exercícios da apostila referentes ao tema. Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp, que a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Esse Prezi ele já foi liberado para vocês na semana passada. Eu vou indicar, eu vou botar aqui no chat de vocês um documentário produzido pelo History Channel, né, um dos poucos documentários interessantes que eles fizeram sobre algum tema histórico. Obviamente, tem caráter meramente... foi um momento em que... Tem caráter meramente de entretenimento, porque os documentários somados eles têm quase 1h30, né? Então, como seu tempo é valioso, não vou importuná-los com um documentário muito extenso. Então, caso você queira ver, estão aqui as três partes, tá? Eu coloquei aqui no chat desse Meet, coloquei os 3 links do documentário que o History Channel fez há algum tempo atrás sobre a Revolução Francesa. Desconsiderem, obviamente, o caráter certamente teatral que vocês vão ver, mas acho que ajuda a ilustrar com imagens e vídeos a Revolução Francesa, porque é um processo muito amplo, né? Então, façam as questões da apostila. Se tiverem tempo e curiosidade, vale a pena ver esse documentário aqui. São, acho que, 3 partes, meia hora cada um. E semana que vem a gente volta a se encontrar. Beleza, galera? Beleza. Qualquer dúvida, só falar que a gente responde vocês. Beijos a todos e até semana que vem.